Você já se perguntou: será que o meu afastamento da igreja é, na verdade, um chamado divino? E se eu te dissesse que esse distanciamento que você sente pode ser uma resposta direta do céu? Pode parecer absurdo agora, mas continue assistindo, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar tudo. Essa é uma daquelas verdades que quase ninguém ousa dizer em voz alta. Mas hoje, no canal Sinais dos Escolhidos, você vai entender por que algumas pessoas que sempre foram fiéis, dedicadas e espirituais, de repente, se sentem estranhas, deslocadas, como se já não pertencessem mais às igrejas. E antes que você ache que isso é apenas uma fase de fraqueza espiritual, prepare-se. Porque a verdade por trás disso vai mexer com você. A história começa de forma sutil. Um dia você entra na igreja e sente algo diferente. Aquele ambiente que antes aquecia sua alma, agora parece vazio. A voz do pregador soa distante. Os louvores, que antes faziam seus olhos se encherem de lágrimas, agora não causam nenhum impacto. Você tenta ignorar, acha que é apenas um momento, uma distração ou até mesmo um ataque espiritual. Mas com o tempo, essa sensação se intensifica. Não é dor, não é mágoa, é uma ausência, um silêncio interior que grita. E é nesse ponto que muitos se perdem. Pensam que estão esfriando na fé, que estão se desviando. Mas, e se for o contrário? E se o seu afastamento for, na verdade, uma convocação para algo maior? Um chamado silencioso que só os escolhidos conseguem perceber? Há algo acontecendo nos bastidores espirituais, algo que a maioria não vê. Um movimento divino, uma separação. Deus está tirando alguns dos bancos da religião para colocá-los nos campos de batalha da revelação. Comente abaixo: já senti isso dentro da igreja. E vamos ver quantos outros também já passaram por isso. O que você precisa entender é que nem todo afastamento significa abandono. E nem toda presença em templos significa conexão verdadeira. Muitas vezes, Deus silencia o ambiente externo para amplificar a voz interna. Você começa a se incomodar com certas pregações que antes te animavam. As mensagens parecem rasas. Os discursos, repetitivos. Há uma fome que não está sendo saciada. E é exatamente aí que o Espírito começa a agir. Ele te leva a buscar respostas fora da multidão, fora das paredes, fora do costume. E não, isso não é rebeldia. É despertar. É como se uma venda caísse dos olhos e você enxergasse além da estrutura, além do culto, além da programação. Você começa a ver os bastidores espirituais, a hipocrisia velada, a manipulação disfarçada de zelo. E isso dói, mas também liberta. É nesse momento que muitos perguntam: será que sou eu o problema? Mas a verdade é, talvez você esteja entre os poucos que começaram a enxergar com os olhos da alma. Existe um versículo pouco citado, mas extremamente revelador. Está em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Essa passagem fala sobre a Babilônia, símbolo da falsa religião, da mistura entre o sagrado e o profano. Quando Deus diz sai dela, Ele está chamando os seus, os escolhidos, aqueles que foram despertos para perceber o engano que se instalou onde antes havia pureza. E sabe o mais impactante? Esse chamado não vem com voz audível. Ele vem com incômodo. Vem com desconexão. Vem com um sentimento inexplicável de que algo está errado. Você se sente culpado por não se sentir mais como antes, mas esse sentimento pode ser, na verdade, o sussurro de Deus dizendo: eu tenho mais para você. Quantas pessoas hoje estão sentadas em bancos, mas com a alma aprisionada? Quantas estão cheias de rituais e vazias de presença? Comente: estou despertando se você sente esse chamado no seu íntimo. Vamos entender uma coisa: a igreja como instituição nem sempre é a igreja como organismo vivo. Jesus não veio criar templos. Ele veio formar um corpo. E esse corpo está espalhado. Está nos desertos. Está nos vales. Está fora dos holofotes. Muitos dos verdadeiros escolhidos estão sendo chamados para fora da exposição, da religiosidade,
da performance. Estão sendo treinados no secreto. Como Davi, que foi ungido longe dos palácios, no campo. Como João Batista, que pregava no deserto, longe dos altares. Eles foram retirados da multidão para que pudessem ouvir a voz de Deus sem interferência. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Talvez esse vazio que você sente não seja ausência de fé, mas sim excesso de religiosidade sendo arrancado da sua alma. E isso dói, porque somos ensinados a acreditar que se afastar é sempre negativo. Mas Deus, muitas vezes, separa antes de enviar. Imagine um vaso sendo quebrado por mãos cuidadosas. Não por descuido, mas por intenção. O oleiro não destrói por vingança. Ele refaz para aperfeiçoar. É assim que muitos escolhidos estão sendo tratados hoje, quebrados, moldados e refeitos longe do olhar da religião. E quando isso acontece, a dor do afastamento se mistura com o medo de estar falhando. Mas você não está falhando. Você está sendo separado. E a separação sempre precede uma missão. Pense em Moisés, criado no palácio, mas chamado para o deserto. Lá, ele ouviu Deus pela primeira vez de forma clara. Não foi no templo do Egito, nem entre os hebreus, foi no silêncio. Na solidão. E é lá que muitos escolhidos têm escutado a voz que não se mistura com a religiosidade. Você sente que algo está se movendo dentro de você. Um tipo de urgência silenciosa, uma inquietação que não passa. Isso é espiritual. É um chamado. Um despertar. Comente, estou sendo moldado se essa sensação tem feito parte da sua jornada espiritual. Agora, pare e pense, por que seria tão difícil voltar a frequentar os cultos como antes? Porque, mesmo tentando se forçar, algo sempre te trava. A resposta pode estar na transformação do seu espírito. Quando sua frequência espiritual muda, ambientes que antes te nutriam, agora te esvaziam. Porque sua alma evoluiu. Seu espírito amadureceu. Você não se conecta mais com o raso. Não se satisfaz mais com mensagens repetidas, com manipulação emocional disfarçada de espiritualidade. E isso assusta, porque te deixa sem chão, sem referência. Mas essa fase é necessária. Ela limpa. Ela prepara. E é nesse período que muitos são testados. Porque o afastamento pode trazer solidão, dúvida e até julgamentos. Fulano se desviou, dizem. Mas o que poucos sabem é que aquele que se retirou pode estar mais perto de Deus do que quem ficou. O processo é silencioso, mas profundo. E se você sente que está nesse caminho, respire fundo. Você não está perdido. Está sendo alinhado. Existe uma geração de escolhidos que não se encaixa mais nas estruturas tradicionais. São pessoas que ainda amam a Deus com intensidade, mas não encontram mais abrigo nos modelos antigos. E isso não é rebeldia espiritual. Isso é reforma interna. Uma renovação de entendimento. Uma clareza que incomoda. Você começa a perceber o quanto se vendem bênçãos, se manipulam culpas, se criam castelos humanos em nome do divino. E isso gera um clamor: Deus, onde tu estás de verdade? E ele responde: dentro de você, na sua consciência, nos seus valores, na sua fé silenciosa. Deus não habita só em templos. Ele habita em corações quebrantados, em mentes que questionam, em almas que não se conformam. Se você sente que está vendo tudo com mais nitidez do que antes, comente: minha visão está sendo aberta. Talvez você esteja sendo chamado para ver, para alertar, para liderar algo novo que ainda está nascendo. A caminhada dos escolhidos é marcada por desertos. E o deserto é um lugar onde os sentidos se aguçam, onde o céu parece mais próximo, onde o ruído da religiosidade é substituído pelo sussurro do Espírito. Mas também é um lugar de provação, de dúvidas, de confronto interior. Muitos pensam que Deus está ausente, mas na verdade, é lá que ele mais fala. Só que de um jeito diferente. Ele fala através dos silêncios, das inquietações, dos sonhos, das coincidências que não são coincidência. E nesse processo, você começa a discernir a diferença entre servir ao sistema e servir ao reino. Entre seguir homens,
e seguir o Espírito. Essa diferença é sutil, mas vital. Muitos escolhidos estão acordando para isso agora. Estão percebendo que foram ensinados a obedecer regras humanas, mas não a desenvolver relacionamento com Deus. E é nesse momento que o afastamento da igreja deixa de ser um erro e passa a ser o início de uma missão. Vamos falar agora de algo que poucos têm coragem de admitir: o medo de estar pecando por se afastar. Você cresceu ouvindo que a igreja é o lugar onde Deus habita, que estar fora dela é estar longe dele. Mas e se te disseram apenas metade da verdade? A igreja, como o corpo de Cristo, é real, mas ela não é limitada por tijolos, horários e lideranças humanas. Ela é feita de pessoas. Pessoas conectadas pelo Espírito, mesmo distantes fisicamente, mesmo solitárias, mesmo em silêncio. E você, talvez sem saber, ainda está no corpo, ainda está em missão, ainda está em processo. Não se condene por não se encaixar. Não se torture por não sentir mais o que sentia. Esse vazio pode ser a preparação para algo maior. Deus não se limita a cultos. Ele se revela na intimidade, no quarto, no carro, na caminhada. Ele está te chamando para algo que vai além do templo. Ele está te chamando para ser o templo. Preste atenção nisso. Quando Deus quer fazer algo novo, Ele separa. Sempre foi assim. Abraão foi separado de sua terra. José foi separado da sua família. Elias foi escondido em cavernas. E Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. A separação é dolorosa, mas é também uma chancela. Um selo espiritual de que algo grandioso está sendo preparado. Se você se sente só, incompreendido, ou até mesmo julgado por estar fora da igreja, lembre-se, os homens enxergam a aparência, mas Deus vê o coração. E Ele conhece o seu. Ele sabe o quanto você deseja a verdade, o quanto você busca por autenticidade. Esse anseio não é comum. É sinal de um espírito que foi chamado para mais. E se você está ouvindo isso agora, pode ser porque está em meio à sua fase de separação. Comente abaixo: Deus está me separando, se você sente que isso se aplica à sua história. Vamos criar uma corrente de revelação para que outros também despertem. Vamos nos aprofundar ainda mais. Muitas vezes, o chamado não vem com palavras, mas com perdas, com decepções, com experiências dolorosas dentro da própria igreja. Deus permite certas situações não para te afastar dele, mas para te afastar daquilo que estava substituindo ele. Sim, há líderes que se tornaram ídolos. Há estruturas que engessaram o espírito. E há pregações que anestesiaram consciências. Quando você começa a perceber isso, algo dentro de você se revolta. Você não consegue mais se calar, mas também não sabe como agir. Isso porque ainda está no processo. Ainda está sendo forjado. Como ferro no fogo. Deus está tirando camadas, desintoxicando sua fé. E tudo isso é parte do plano. Muitos estão acordando agora, como se uma venda tivesse sido retirada. A pergunta que não quer calar é: por que só agora você percebeu certas coisas que sempre estiveram ali? Talvez porque só agora você está pronto para ver. Existe uma frase poderosa: Deus não te quer onde você é aceito, mas onde você é necessário. E talvez o seu desconforto dentro da igreja atual seja justamente porque você não nasceu para se adaptar, mas para provocar mudanças. Os escolhidos não são camaleões. Eles não se moldam ao ambiente. Eles transformam o ambiente. Só que, antes de agir, eles precisam ver. Precisam despertar. Precisam entender quem são. E isso acontece no secreto. No silêncio. Fora dos palcos. Longe das estruturas. É lá que o caráter é forjado. Que a missão é revelada. E é por isso que o seu afastamento pode, na verdade, ser uma convocação. Um acorde espiritual. Você não está sendo rejeitado, está sendo ativado. Você não está se desviando, está sendo alinhado com algo maior. Algo que a igreja tradicional, muitas vezes, não compreende. Mas o céu, sim.
E o céu está observando cada passo seu, cada lágrima, cada dúvida, tudo está dentro do plano. Agora pense, quantas vezes você tentou voltar para a igreja e não conseguiu? Quantas vezes algo te impediu? Seja uma indisposição, uma inquietação, um mal-estar inexplicável. Isso não é coincidência. O espírito humano percebe o que os olhos não veem. Quando o ambiente não está mais alinhado com a sua frequência espiritual, o corpo sente. A alma sente. E o afastamento se torna inevitável. Não porque você está contra a igreja, mas porque o espírito dentro de você está buscando mais. Mais profundidade. Mais verdade. Mais intimidade. E quando essa busca começa, nada mais satisfaz. Os cultos parecem repetitivos. As pregações, decoradas. Você começa a ansiar por silêncio, por presença real, por experiências transformadoras. Isso é sinal de maturidade espiritual. E é justamente esse tipo de pessoa que Deus tem separado nos últimos tempos. Pessoas que não querem mais performance, querem presença. Não querem mais estrutura, querem essência. E se eu te dissesse que o verdadeiro avivamento não vai começar dentro das igrejas? Que os primeiros a ouvir o sopro do Espírito serão aqueles que hoje estão isolados, desacreditados, fora do sistema. Parece absurdo, mas está escrito. Os maiores movimentos de Deus sempre começaram nos bastidores, no escondido, nas margens. João Batista pregava no deserto, não no templo. Os apóstolos se reuniam em casas, não em catedrais. E os escolhidos de hoje estão sendo despertos da mesma forma, no silêncio da madrugada, em meio às lágrimas, durante uma oração solitária. Esse é o novo tempo, um tempo de reforma espiritual. E os primeiros a sentir isso são aqueles que foram separados, afastados, mas não para sumir, para serem ativados no tempo certo. Comente: estou sendo preparado para algo maior se isso faz sentido para você. Porque esse movimento espiritual que está acontecendo agora não vai parar. O que está acontecendo é um despertar em massa, mas silencioso. Pessoas ao redor do mundo estão se afastando das igrejas, não por rebeldia, mas por sensibilidade. Porque estão percebendo que algo mudou. Que a espiritualidade verdadeira está sendo sufocada por interesses humanos. Por politicagem de púlpito, por manipulação emocional. E quem tem discernimento espiritual sente isso. Você sente isso. E isso te tira o sono. Te faz questionar. Te faz buscar respostas além do óbvio. Não se culpe. Você está ouvindo algo que nem todos conseguem escutar. Um chamado que ecoa dentro da alma. Um chamado para sair. Para romper. Para caminhar com Deus de uma forma que nunca te ensinaram. Simples, íntima, real. Os que estão ouvindo esse chamado não são melhores que ninguém, são apenas mais conscientes. E com mais consciência, vem mais responsabilidade. O que você fará com essa revelação? Vai ignorar, ou vai seguir o som que só você pode ouvir? E quando Deus chama, Ele não explica tudo de uma vez. Ele te move, te tira do lugar, te leva para o invisível, para a fé sem mapa. Como fez com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Perceba, ele não disse qual lugar, só mandou sair. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Deus ainda não revelou o destino final, mas já deixou claro que o ciclo anterior acabou. E você sente isso no fundo da alma. Uma porta foi fechada. Um tempo foi encerrado. E agora você está num limbo espiritual. Nem lá, nem cá. Mas esse limbo é sagrado. É o útero do novo. É onde Deus forma os guerreiros invisíveis que vão transformar o visível. O seu chamado é maior do que os bancos da igreja. Maior do que o ministério humano. Ele envolve almas. Envolve destinos. Envolve propósito eterno. Por isso você não se sente mais confortável. Você está sendo arrancado de onde era pequeno, para ser plantado onde será gigante. Uma coisa precisa ser dita, nem todo mundo vai entender. Amigos,
líderes, familiares, muitos vão te julgar. Vão te chamar de desviado, de rebelde, de frio. Mas eles não estão no seu espírito. Eles não sentem o que você sente. E não ouviram o que você ouviu. Não é sua missão convencê-los. É sua missão continuar. Mesmo em silêncio. Mesmo sozinho. Porque o chamado de um escolhido sempre vem com rejeição. Sempre vem com dor. Mas também vem com confirmação. Deus vai começar a te mostrar coisas. Te dar sonhos. Te trazer pessoas que passaram pela mesma jornada. Isso é o início da formação do exército invisível. Homens e mulheres que estão sendo preparados nas sombras, para brilhar no tempo certo. Não se preocupe em explicar. Apenas se mantenha firme. Deus é o seu vindicador. E quando o tempo chegar, todos verão que o afastamento não foi fraqueza, foi propósito. E se você está aqui até agora, não é por acaso. Esse vídeo foi uma resposta que o seu espírito pediu em oração. Uma confirmação que você nem sabia que precisava, mas que chegou. E agora, você tem duas opções: voltar a ignorar essa inquietação ou aceitar que há algo novo vindo aí. Algo que vai te tirar do escondido. Que vai ativar dons que estavam adormecidos. Que vai fazer você enxergar além do véu. Você não é um crente comum. Nunca foi. Por isso o comum já não te preenche. Porque sua missão é incomum. E quem é incomum, vive processos diferentes. Dolorosos. Solitários. Mas gloriosos. Porque a glória que vem depois da dor é eterna. E você está perto. Muito perto. De viver um dos capítulos mais decisivos da sua caminhada espiritual. A única pergunta é: você está pronto para obedecer? Para sair do lugar seguro e caminhar pela fé, mesmo sem ver o fim do caminho? Agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo. E sinta o que está se movendo aí dentro. Essa queimação no peito. Esse arrepio no corpo. Isso é o Espírito testificando com o seu espírito. Você foi escolhido. E escolhidos não se encaixam. Eles se destacam. Eles incomodam o sistema. Eles rompem com a tradição. Porque foram chamados para algo novo. E o novo assusta. Mas também liberta. E hoje, você recebeu uma chave. Uma revelação. Um despertar. Você sabe que não pode mais fingir. Que não dá para voltar ao velho. Que algo em você mudou. Para sempre. Então, escreva nos comentários: eu fui chamado, se você sentiu isso em algum momento deste vídeo. Vamos mostrar que não estamos sós. Que há uma geração inteira despertando, se libertando e se preparando para o maior mover espiritual que essa terra já viu. E você faz parte disso. Chegamos ao fim, mas esse não é o fim da sua jornada. Pelo contrário, é apenas o começo. Agora que você entende que o seu afastamento da igreja pode ser um chamado divino, tudo muda. O peso da culpa desaparece. A clareza chega. E a sua missão começa a se desenhar com mais nitidez. Deus te separou, porque você tem algo para entregar. Algo que não nasce em templos, mas em desertos. Algo que não é aprendido em livros, mas em experiências reais com Ele. Algo que não pode ser contido, porque veio do céu. Por isso, no próximo vídeo, vamos falar sobre os dons espirituais que começam a despertar depois que você obedece esse chamado. Então, ative o sininho e não perca. E lembre-se do que dissemos lá no começo. Será que o seu afastamento da igreja é um chamado divino? Agora você sabe que sim. E esse chamado é real. É urgente. E é para você. Porque você é um dos sinais dos escolhidos.